Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cálculo de custo e preço de venda, ou seja, a precificação no serviço de transporte. Nós temos falado em custo de produto, venda de produto. Hoje a gente vai focar um pouquinho em serviço, né? Tem bastante gente que mexe com serviço. Bom, o que nós vamos fazer nessa primeira etapa aqui? Nós vamos calcular o custo por quilômetro desse veículo de transporte. Então, vamos supor que esse veículo de transporte seja um veículo escolar, por exemplo, que o proprietário tem um veículo, ele pagou R$ 80.000. Vamos supor que esse carro ele faz 8 por litro, então a cada um quilômetro, um litro de gasolina, ele anda 8 quilômetros. Ele gasta com manutenção em média 6% do valor do veículo por ano. Então, 6 vezes 8, 48, ou seja, R$ 4.800 por ano que ele gasta de manutenção. A cada 50 mil quilômetros ele vai trocar os pneus, uma média de R$ 2.000. A depreciação é 10% do veículo, ou seja, o que é a depreciação? Você pagou R$ 80.000 num veículo, daqui um ano ele não vai estar valendo mais R$ 80.000, ele vai estar valendo menos. Então, isso é a depreciação. Então, a gente vai cobrar isso também no nosso serviço. Você também vai pagar um seguro, que vai ser por volta de 5%. Então, 5 vezes 8, 40, média R$ 4.000 de seguro por ano, mais licenciamento de veículo. Bom, esse veículo ele vai andar em média 37 mil quilômetros por ano, por ano. Tem um colaborador que com os encargos e com salários, encargos e benefícios no ano, ele vai ganhar mais ou menos 21.600 e em média ele vai pagar o preço do diesel, do combustível, R$ 3. Então aqui são os dados, esses dados aqui são anuais e agora nós vamos transformar tudo por quilômetro. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, consumo por litro. Se ele paga R$ 3 no litro do diesel e ele rende 8 por litro, então quanto que vai custar por quilômetro? 38 centavos. Simples assim. É só dividir os R$ 3 pelos 8, pelo consumo de 8 por litro. Manutenção. Manutenção, ele vai pegar, multiplicar os 80.000, que é o valor do veículo, vezes a manutenção. Então, igual eu falei, 6 vezes 8, 48, 4.800, dividido pelo quanto ele anda no ano, 13 centavos. E esse cálculo nós vamos fazer para todos os outros itens. Quando nós terminamos, nós chegamos a um valor de R$ 1,54. Ou seja, o que é R$ 1,54? O que é R$ 1,54? É o custo total desse carro por quilômetro. Ou seja, na hora que o proprietário mandar o seu funcionário sair com esse carro, a cada 1 quilômetro que ele andar, o custo dele é R$ 1,54. Bom, aqui nós calculamos mais ou menos quanto que um carro desse anda por mês. Então, ele anda em média uns 120 quilômetros por dia, então dá uns 2.640 quilômetros por mês, né? Num total. Então, se a gente multiplicar R$ 1,54 vezes 2.640, então o custo desse, para sair, só para sair, o custo desse carro no mês, se ele andar 2.640 quilômetros, é R$ 4.000. São R$ 4.000. Ok? Então, aqui é para a gente calculou quanto que custa esse carro percorrer um mês inteiro, em média 2.600 quilômetros, ele custa R$ 4.064. Bom, mas esse dono dessa van, dessa perua escolar, enfim, desse veículo de transporte, ele tem as suas despesas fixas da sua casa, ele tem a sua vida, que essa van tem que ser o suficiente, tem que gerar uma receita suficiente para cobrir os custos do carro, ou seja, os R$ 4.000, mais as despesas fixas da vida dele.
Então, vamos supor que essa pessoa que tem essa van, ela tem as seguintes despesas pessoais: água R$ 50, energia 150, gás 80, ela paga uma prestação do imóvel de R$ 1.200, tem isso de IPTU, enfim. Essas são as despesas fixas que essa pessoa tem na sua casa. Então, sei lá, mensalidade escolar 1.200 ou um ou dois filhos. Aqui é entretenimento mais dia a dia, é o que ela gasta no final de semana para se divertir, mais o dia a dia dela que ela gasta, enfim. Ela tem um custo mensal de R$ 5.443. Então, vamos lá. Ele já tem um custo aqui com o carro de R$ 4.000 por mês e ele tem um custo aqui de mais R$ 5.443, que é a despesa fixa dele. E além disso, ele falou que além dos 5.000, ele quer guardar R$ 1.000 por mês. Quanto que ele tem que cobrar num contrato com uma escola ou com uma empresa por mês para que ele possa cobrir os custos do carro, as despesas pessoais dele e ainda conseguir guardar R$ 1.000? Então vamos lá, o custo do carro é 4.064, o total das despesas pessoais são 5.443 e essa poupança que ele quer guardar R$ 1.000 por mês, os R$ 1.000. Se ele fizer um contrato tudo bonitinho, ele tiver a empresa aberta, ele vai pagar mais ou menos uns 6% reais de serviço, que é o simples, a emissão da nota fiscal. Então, quanto que ele tem que cobrar por mês para cobrir o preço do carro mais as despesas pessoais dele? Então, ele tem que pegar e cobrar R$ 11.178. Quando ele fizer isso, vai ser suficiente para ele cobrir os 4.000, mais os 5.000, mais os R$ 1.000 que ele quer guardar por mês. Vamos ver se isso aí é verdade? Então vamos lá. 11.178. Então ele vai ter que cobrar isso aqui. Aí ele vai ter que pagar 6%, 6% de imposto, que é a nota. Se for outro percentual, que seja outro percentual, mais os R$ 4.000, mais as despesas pessoais. Então, se a gente pegar 11.000 menos 671 menos 4.000 menos 5.000, sobrou os R$ 1.000. Ou seja, ele cobrando num contrato R$ 11.000, ele vai conseguir pagar todas as despesas do carro por mês, todas as despesas pessoais e ainda vai conseguir guardar R$ 1.000 por mês. Outra coisa, vamos lá, vamos supor que ele fala, não, eu não tenho como cobrar R$ 11.000 por mês, assim, eu quero saber pelo menos quanto que eu tenho que cobrar por quilômetro. Então a gente calculou aqui. O custo dele é R$ 1,54. Então, se ele for cobrar por quilometragem, ele pode cobrar R$ 4,23, que nada mais é os R$ 11.000 que ele deveria cobrar, dividido pela média que ele ganha, que ele anda por mês com o carro. Então, ele cobraria R$ 4,23. Então, vamos supor que ele foi chamado para fazer uma viagem daqui no litoral. E ida e volta dá 240 quilômetros. Então, quanto que ele vai cobrar? Ele vai pegar aqui 240 quilômetros. Então, ele vai pegar 240 vezes 4,23, ele vai cobrar R$ 1.000, fora o pedágio que ainda não está incluso aqui na nossa conta. Então, ele vai cobrar R$ 1.000 para fazer essa viagem de ida e volta no litoral, por exemplo. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quem trabalha com táxi ou principalmente com Uber, com esses carros de aplicativo. Vamos supor que o valor médio de uma viagem, então ele tem os clientes médio dele, ele cobra R$ 70 é o valor médio que ele tem numa viagem. Se ele tem R$ 70 em média, ele vai precisar de 160 passageiros no mês para faturar isso aqui, para poder cobrir todas as despesas dele. Então, ele já tem uma meta. Se ele tem isso aqui de despesa por mês, ele vai precisar de 160 clientes por mês, com em média R$ 70. Ou seja, ele vai precisar, em média, atender 6 clientes por dia. Então, aqui ele já tem uma meta. Então, se você tem um carro de um aplicativo e você tem mais ou menos essas despesas aqui, você tem, em média, você tem passageiros que você cobra, em média, a viagem dá R$ 70,
Então, você tem que ter pelo menos 6 clientes por dia, 160 por mês. Bom, aí tem uma outra possibilidade. Você diz assim, bom, eu preciso cobrar por aluno ou por passageiro. Então, vamos supor, você tem que receber isso aqui para cobrir tudo, todas as suas despesas. Só que você fala, eu tenho 30 passageiros. Então, 30 passageiros ou 30 alunos. Então, você vai ter que cobrar R$ 373 por passageiro. Aí você fala assim, não, mas R$ 373 é muito, eu não consigo cobrar esse valor. Então, já que você não consegue cobrar esse valor, você vai ter que diminuir as suas despesas. Então, como que você vai fazer isso? Vamos lá. Vamos supor, você vai falar assim, bom, eu vou tirar o meu filho da escola particular, vou colocar ele numa pública. Então, eu não vou ter mais esses R$ 1.200 aqui. Zero. E também, eu pagando todas as minhas contas, suprindo tudo, eu não preciso nem guardar dinheiro. Vamos supor que você pense assim, zero. Então, se você tem 30 alunos, agora você vai precisar cobrar R$ 295 e não mais 300 e poucos reais. E no total o contrato ficaria para cobrar 8.838, não 11.000 a mais. Então essa conta você vai ter que sempre ver. Você vai colocar suas despesas e vai ver se é possível cobrar esse valor no seu contrato. Se não for, você vai ter que mexer nas suas despesas. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, se inscreva no canal, dá um like, compartilha, que eu acredito que muita gente desse ramo precisa dessa informação. E fiquem ligados no canal. Muito obrigado.